A gente vai falar hoje sobre cálculos renais e academia. A primeira informação que você precisa entender é que a prática de academia, ela geralmente, não são todos pacientes, geralmente leva a um estilo de vida que é conflitante com aquele paciente que sofre de cálculos renais. Vou explicar melhor. Quem faz academia geralmente vai para uma dieta hiperproteica, ou seja, muito rica em proteínas, faz o consumo de inúmeros suplementos porque acredita que isso faz bem para a saúde, enquanto o paciente do cálculo renal, o tratamento, leva em consideração a redução da proteína alimentar, principalmente de fonte animal, e ainda o corte de alguns suplementos que podem contribuir para a formação de pedras. Não estou dizendo que todo suplemento vai causar cálculo renal, mas vocês percebam que existem sentidos contrários num estilo de vida e no outro. A segunda informação, também muito importante, é que síndrome metabólica, que envolve a obesidade, a dislipidemia, problema de colesterol, hipertensão, diabetes, pré-diabetes e o sedentarismo, são situações que elas levam ao aumento da formação de cálculos renais por vários mecanismos hormonais, metabólicos. O pH da urina no obeso ele fica mais ácido. O paciente obeso também tem propensão a problema de ácido úrico, que vai aumentar a formação de pedras. O paciente obeso tem um volume urinário menor do que o habitual, então ele precisa até tomar mais água e geralmente o paciente sedentário ele não se hidrata muito bem. Então todos esses fatores combinados, esse vídeo tá tão bom que até estouraram fogos de artifício aqui. Já tem gente comemorando as informações do canal. Quem sabe esse vídeo aqui não dá uma viralizada e a gente chega logo num 1 milhão de inscritos, né? Mas como eu dizia, de uma forma geral, o paciente obeso ele tem uma tendência maior então a formar cálculos renais. E antes de eu chegar na informação de número 3, você deve estar meio confuso, porque eu falei que quem pratica muita atividade física, musculação, essas coisas, consome suplementos e isso aumenta o risco de formação de cálculos. E aí eu acabei de falar que na obesidade, sedentarismo, se eu estou acima do peso, isso também aumenta a formação de pedras. E aí, então eu devo ficar sedentário ou eu devo me exercitar? Não é a atividade física que causa pedra no rim ou que vai aumentar o risco de formação das pedras. São os extremos dos comportamentos que vão levar à formação de pedras. Então, o extremo da obesidade, do sedentarismo, da alimentação errada, esse é um extremo que vai contribuir para a pedra, e do outro lado a gente tem o exagero na suplementação de quem faz atividade física. E aqui eu não estou falando daquele suplemento que é necessário ser tomado porque tem uma deficiência ou porque tem um fator de risco. Eu estou falando de suplementos tomados de forma exagerada. Tem paciente que toma 5, 10, 20 suplementos por uma moda, por acreditar que quanto mais melhor, está fazendo melhor para a sua saúde, quando na verdade ele está prejudicando a sua saúde. O pessoal me pergunta muito sobre os suplementos. A ideia desse vídeo não é falar de todos os suplementos. Só vou destacar aqui uma questão da creatina, que ela não colabora para a formação de pedra. O whey protein também, ele especificamente, ele não leva à formação de pedras. O que acontece é que ele é adicionado a uma dieta já muito rica em proteína, e ele sendo uma proteína, aí sim o excesso proteico vai levar a um aumento dessa formação. E em relação a suplementos de vitaminas, vou falar de duas que eu já falei em outros vídeos. Vitamina C, não há necessidade de superdoses como 1 grama, 2 gramas. Tem estudo que mostra que quanto mais vitamina C se toma, maior a excreção urinária de oxalato, que é um dos elementos que leva à formação de cálculo. E em relação à vitamina D, existe uma carência na população, muita gente precisa suplementar, mas a suplementação tem que ser monitorada com exame. Vitamina D tomada de forma exagerada pode levar a um aumento do cálcio sérico, que vai levar a um aumento do cálcio na urina, que vai aumentar a formação das pedras e também um problema mais sério, mais grave, chamado nefrocalcinose. A informação de número 4 é que portadores de cálculos renais de repetição são pacientes que desconhecem a verdadeira causa da formação das pedras. São pessoas que já culturalmente incorporaram na sua vida o fato de produzirem pedras.
Muitos pacientes falam, doutor, eu sou um produtor de pedras, eu sou um fabricante de cálculos, o que é um absurdo, e esses pacientes tratam a questão como se fosse algo absolutamente normal. Além de tudo, são pacientes que se acostumaram ao longo da vida a entrarem em urgência com cólicas renais intensas e procurarem um pronto-socorro para internar, para fazer uma cirurgia, e aí reclamam, a cirurgia é cara, é difícil pelo convênio, mas esses pacientes nunca correram atrás da investigação da causa metabólica. Outra característica desses pacientes é que eles acreditam em lendas antigas sobre formação de cálculo, de que basta apenas tomar muita água para não ter pedra, que basta, eu vou cortar o tomate, coisa que não tem nenhum sentido, eu já fiz vídeo, aliás, você pode ver esse vídeo aqui do canal, nenhum sentido em cortar o tomate, vou cortar o refrigerante. Ok, é bom, refrigerante faz mal, pode colaborar para a formação de pedras, mas ele não é o único vilão, não é a única coisa que você deve ficar de olho. Tem uma outra coisa também que muitos pacientes fazem, que é cortar laticínios derivados do leite, porque acreditam que o leite tem alguma relação com cálcio e que aquilo vai aumentar a formação de pedras, quando na verdade hoje se sabe que você fazendo isso vai inclusive piorar a formação das pedras. A informação de número 5 vai resolver tudo aquilo que você não resolveu na informação de número 4, que é o nosso chamado estudo metabólico, que é um combo, um conjunto de exames de sangue e de urina de 24 horas, no qual a gente analisa vários elementos, várias substâncias, como ácido úrico, cálcio, citrato, cistina, sódio, potássio. Essa análise tem como objetivo a gente estudar o mecanismo da formação da pedra. Nem sempre a gente tem a pedra para ver do que ela é formada, e tão importante como saber do que ela é formada é como que ela é formada. E o estudo metabólico tem esse objetivo, e a partir dos resultados é onde a gente pode atuar, intervir, fazendo tratamentos dietéticos e medicamentosos para você, cortando esse mecanismo, você parar de formar as pedras. E um segundo objetivo do estudo metabólico é a gente pesquisar outras doenças de outros órgãos que também são causadoras de cálculos renais. E isso se fala muito pouco. Eu tenho um vídeo aqui dedicado no canal falando sobre essas doenças. Vou dar como exemplo aqui: doença do ácido úrico, a gota, excesso de ácido úrico levando à formação de pedra. Doença hormonal, hiperparatiroidismo, um hormôniozinho produzido aqui por essa glândula no pescoço, também aumenta a formação de pedras por mobilizar o cálcio e aumentar a excreção desse cálcio na urina. E aí vocês percebam que o tratamento preventivo dos cálculos renais não é cortar um tomate, cortar um refrigerante ou beber mais água, mas é você intervir nesses mecanismos e tratar essas doenças, porque se você não tratar essas doenças, você vai continuar formando as pedras para sempre. A nossa informação de número 6 é a avaliação da função renal. Por que isso é importante? Por várias razões. Uma delas é que o paciente que tem cálculos renais de repetição tem risco maior de desenvolver insuficiência renal e ir parar numa máquina de hemodiálise. Cálculos renais são uma causa de insuficiência renal e pouco se fala nisso. Fazer pedra não é uma brincadeira, formar pedras é uma doença. Então, na avaliação que nós fazemos aqui no consultório, se leva muito em consideração, eu valorizo muito essa questão da função renal, porque eu preciso saber qual é o ponto inicial daquele paciente, com quem que eu estou lidando. Um paciente que tem 100% de função renal, 80%, 50% ou já perdeu mais de 50%. E puxando um link aqui para a questão da academia, da prática de musculação, muitos praticantes eles se colocam num risco aumentado de piorar a função renal, de fazer uma injúria renal aguda, de agravamento desse quadro renal, por conta de alguns comportamentos, por exemplo, prática exagerada, abusiva, sem uma orientação profissional. Não é uma coisa muito comum, é relativamente rara, mas eu já vi paciente fazer rabdomiólise, que é a lesão das fibras musculares pelo exercício muito exagerado, e isso leva à liberação de uma proteína chamada mioglobina, que é altamente tóxica para os rins. E eu tive um paciente que aconteceu isso. Ele teve rabdomiólise e ainda por cima tomou anti-inflamatório por conta das dores musculares, anti-inflamatório nefrotóxico. Ele começou a apresentar vômitos já por causa da insuficiência renal,
pela irritação que o anti-inflamatório causou no estômago, vômitos, desidratação, toxicidade da mioglobina, do anti-inflamatório. Isso gerou um quadro gravíssimo de injúria renal aguda e ele teve que fazer hemodiálise, creatinina de 5. Precisa tomar muito cuidado, avaliar a função renal e evitar esse tipo de prática para não se complicar. E finalmente, a informação que você tanto esperava, de número 7, se você pode ter um estilo de vida fitness, consumir suplementos, a dieta mais hiperproteica, tendo cálculos renais, e a resposta é sim, é possível, mas você vai precisar ter um acompanhamento multidisciplinar. E aqui eu estou falando de um nefrologista para fazer o estudo metabólico, avaliar sua função renal e ver até onde você pode suplementar, ver quais são exatamente os mecanismos que podem ser prejudicados com suplementos. Alguns podem ser liberados, alguns podem ser proibidos. Você tem que ter uma personalização do seu tratamento. Não dá para ter uma receita de bolo que sirva para todos os pacientes. Esse é um ponto fundamental. Você vai precisar também, se possível, de uma nutricionista para orientar a sua alimentação, equilibrar as proteínas, quantidade, tipo de proteína, fonte animal, fonte vegetal, tem que proporcionar tudo isso. E claro, sem esquecer do personal trainer, muito importante que ele te oriente os exercícios de forma a você fazer as melhores práticas possíveis, o melhor número de repetições, de séries, a duração do treino e também que você não cometa esses exageros e não coloque a sua saúde em risco, tanto a questão muscular como as articulações, acidentes. Isso é muito importante, muito legal a figura do personal trainer. E não se esqueça, beba bastante água antes, durante e depois do treino, porque é o principal fator de solubilidade da urina. A água vai evitar a formação dos cristais, das pedras, ela vai ajudar a eliminar o excesso de sais minerais, de lixo metabólico e, além de tudo, a água ela facilita todo o trabalho do nosso organismo, inclusive dos músculos, durante os treinos. Eu agradeço você por ter ficado neste vídeo aqui até o final comigo. Se você gostou, não se esqueça do like, da inscrição no canal, ative o sininho das notificações, convide amigos que gostam de musculação, que têm cálculos renais ou que têm apenas curiosidade sobre a nossa especialidade, a nefrologia, para se inscrever no canal Nefrologista. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.